cara, ele tá rodando, olha aqui na direita em cima. Ó, 3, 4. Esse tempinho que a gente comenta desse pico, tá? Em ambos os testes, ela não tá aguentando. Vai agora durar 90 segundos. Tempo de resposta. Ó, a gente já consegue ver aqui que tá lento o negócio, hein? Ó, por que a latência tá muito lenta? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco primeiro. Enquanto vocês vão mandando a mensagem, eu vou dar uma pequena introduzida, tá? Sobre o projeto que a gente vem desenvolvendo e qual é o objetivo aqui da live de hoje. Basicamente, toda semana a gente faz uma live de System Design aqui no canal, pública e aberta aqui no YouTube, onde a gente tem como objetivo pegar um projeto do completo zero, onde não tinha nada construído, e a partir disso a gente faz todo o processo de desenvolvimento de um sistema. Então, desde a etapa de concepção dele, então quando a gente para pensar no modelo de entidade, depois a gente vai para a modelagem das APIs, a gente foi para o desenvolvimento, fez os testes, fez testes de concorrência, foi para o desenho de solução AWS, e agora a gente já está nesse momento de subir para a AWS, na real a gente já subiu, né? E agora a gente está para fazer esse teste de carga e configurar os pequenos detalhes, né? Para a gente já ter tudo funcionando, beleza? Então, antes de eu dar um ok aqui, deixa eu só ver quem já está por aí no YouTube. Ó, o Atila tá por aí, seja bem-vindo, o Daniel também, o Joshua, o Antônio aqui também, cara. Seja bem-vindo aí, pessoal. Muito bom. Bom, basicamente, então, o sistema que a gente vem desenvolvendo é um sistema de compra e venda de ingressos. Então, a gente tem um usuário que ele acessa a plataforma, faz a compra do seu ticket, né? Então, quando ele acessa, ele visualiza uma listagem de eventos. A partir do evento, esse evento ele tem um mapa de assento disponível. Então, esse mapa de assento, cada assento pode estar disponível ou já efetivamente reservado. Esse assento ele está efetivamente vinculado a um ticket, que é o ingresso por si só, né? Onde você pode até gerar um QR Code, um código de barras para esse camarada, que é o nosso ticket. O ingresso unitário ele está vinculado a uma reserva, que a gente chamou aqui de booking, e essa reserva está vinculada a um usuário. Então, no final das contas, um usuário faz uma reserva que pode ter um ou mais ingressos. Cada ingresso está vinculado a um assento, que vai estar vinculado a um evento. Beleza? Então, conceitualmente, o sistema ele funciona dessa forma. As nossas APIs, né? A gente tem basicamente todo o CRUD, onde a gente tem a listagem, compaginação, detalhamento e também a rota de efetivamente realizar a reserva. Todas as rotas aqui, elas estão seguras, né, por JWT, o modelo ali de autenticação e autorização que a gente utilizou aqui, utilizando ali um controle granular de acesso, né, que a gente chama de RBAC, que é o nosso Role Based Access Control. Então a gente tem a role administrador, que ele pode fazer mais coisas, role usuário, que ele pode fazer ainda algumas coisas, mas não tudo, e a role do nosso gateway de pagamentos, que é o cara que vai confirmar ou rejeitar ali uma reserva. Beleza? Quando a gente vai para o nosso desenho de solução AWS, basicamente aqui a gente não quis reinventar e colocar vários microserviços. A gente optou por um desenho mais enxuto, né? Onde ele trabalha naquela camada de 3 níveis que a AWS acaba comentando bastante, onde a gente tem a camada de exposição com o nosso API Gateway. Mais para dentro, a gente tem essa conexão com a nossa VPC utilizando o serviço de VPC Link, onde ele chega no nosso Load Balancer, Network Load Balancer aqui no caso, que vai mandar para a nossa aplicação, que é uma aplicação Java e Quarkus, rodando ali dentro de um ECS Fargate, onde a gente tem ali todas as nossas services e tasks e containers definidos, tá bom? E esse nosso ECS Fargate, ele se comunica com o Postgres, que é um RDS, e também com uma fila SQS. Para subir isso tudo, a gente utilizou aqui o CI/CD do GitHub Actions, tá? Então a gente faz o processo de assumir role, de fazer toda a step da pipeline, de setup das CLIs, geração ali do nosso jar, empacotamento no nosso container e o fluxo do Terraform e deploy da app lá dentro do ECS. Então, aqui eu estou dando uma passada rápida, tá? Para você conhecer o projeto. Eu vou até compartilhar aqui com você o repositório, caso você queira dar uma olhada, dar uma estrelinha lá também, fica à vontade. E a ideia é essa, tá? Tudo isso está gravado desde a aula 1, onde não tinha nada até o momento que a gente está agora, e a partir de agora a gente vai estar dando continuidade, beleza? Galera, qualquer dúvida, não entendi, ou quero tirar uma dúvida de carreira, joga no chat. A ideia aqui não é só eu ficar apresentando, mas a gente ter essa troca aqui de experiências, tá legal? Bom, vamos começar?
onde que a gente parou na semana passada, tá? Então, se a gente vier aqui para o nosso código, a gente tem aqui o diário dia 32, que é o dia de hoje, né? Onde a gente vai estar dando continuidade. E se a gente vê a nossa última entrega, o que a gente acabou efetivamente fazendo, eu vou abrir aqui o nosso histórico do Git, só para a gente dar essa relembrada. O nosso último commit foi adicionar logins aqui dentro do nosso projeto. Então, se a gente pegar esse refactor aqui do dia 31, a gente consegue ver que a gente adicionou login nas nossas classes, né? Então, a gente tinha trabalhado com aquele modelo de agent skills. Então, a gente definiu uma skill aqui para o nosso projeto, de login standard, já seguindo ali o padrãozinho da Anthropic, né? Tudo certinho. E a gente gerou aquele pedido, né? Junto ali ao nosso Cloud Decode, para ele poder gerar os logs do projeto. Então, ele conseguiu fazer a geração aqui de todos os logs das nossas classes, trazendo aqui só uma de exemplo, tá? E a gente estava no momento de subir esse cara para o ambiente, para a gente poder ter mais observabilidade, para poder fazer o próximo passo, que a gente vai estar fazendo hoje, que é a execução de um teste de carga. Então, como que a gente pode fazer para já começar esse teste de carga aqui e parar de enrolar? Primeira coisa, eu vou fazer o merge desse nosso pull request, tá bom? Então, eu vou vir aqui no nosso Git, vou abrir um novo pull request, vai ser sempre para developer, né? E eu vou escolher aqui o diário. Deixa eu só dar um push aqui agora. Eu talvez mexer alguma coisa no diagrama, só para branch tá lá, tá? Então, eu vou deixar assim, refactor dia 32, adds login, updates, draw.io, sei lá. Só para deixar um trem aqui. Então, a gente já vai criar essa branch aqui agora, para ficar tudo certinho. E vamos fazer esse merge aqui, ó. Então, diário, dia 32. Deixa eu ver se ele vai pegar agora no refresh. Ó, já pegou aqui, beleza? Eu vou criar esse pull request. E a gente vai fazer o merge desse camarada aqui. Como a gente pode ver, ó, tem bastante arquivos, porque tá indo todos os logs, né? Que a gente fez ali a criação. Então, eu vou vir aqui, vou dar um merge. E ele vai começar todo aquele ciclo da nossa pipeline de CI/CD. Então, ele vai fazer o build, enfim. E no final ele vai deployar lá dentro da AWS. Bom, aqui na AWS, só dando aquela navegada, né, para a gente se situar novamente, podemos abrir aqui o nosso ECS, onde aqui dentro a gente vai conseguir ver o nosso cluster, né, que ele tem uma task lá dentro rodando. Então a gente pode abrir a nossa service, e com isso a gente chega aqui nas nossas tasks. Então, atualmente, como que está a nossa configuração? Cara, basicamente a gente tem um cluster, uma service e uma task. Tá tudo um para um. Não tem nada de escalabilidade ainda configurado, mas isso tudo a gente ainda vai dar uma olhada. Nessa nossa task, o que a gente tinha identificado é que aqui na aba de logs, se a gente olhar, a nossa aplicação, ela indica um log de subida, né? Então deixa eu botar aqui um apply. Ó, ela indica aqui o log de subida e tal, e até de health check, caso tenha algum tipo de problema. Mas toda e qualquer interação funcional, ou seja, gerei um token, criei um evento, ou fiz qualquer tipo de interação com a aplicação, ela estava praticamente mutada. Então a gente não sabia o que estava acontecendo, porque não tinha nenhum log nessa aplicação. Então foi por isso que a gente fez a criação daqueles logs, tá? Então qual é a ideia? Cara, a gente vai subir, vamos acompanhar aqui a nossa action. E assim que finalizar esse processo, a gente já testa chamar os nossos endpoints de novo, para saber se ele já vai gerar os logins ali dentro, beleza? Gerando o log, aí a gente parte para o nosso teste de carga, tá legal? Vamos aguardar aqui enquanto essa pipe roda. Ela deve rodar meio rapidinho, ó, tá na etapa de build and test. Galera, até aqui tudo bem? Tá dando para pegar a ideia do contexto do projeto, onde que a gente tá hoje e o que a gente vai fazer? Coloca aqui no chat pra gente ter essa troca, tá? Vi que o William entrou por aqui. Seja bem-vindo, William, mais uma vez. Boa, bora lá. Tá fazendo aqui... Show. Tá fazendo aqui o nosso build. Vamos então adiantar, enquanto essa pipeline roda, o que a gente vai estar fazendo hoje, tá? Deixa eu colocar aqui o JMeter. Hoje, como a gente comentou, a gente vai querer fazer um teste de estresse, né? Porque, funcionalmente, se a gente vier aqui na nossa aplicação, apontando já para a AWS, ó, AWS Dev, eu já consigo chamar as minhas rotas lá dentro da AWS. Então, eu já consigo, ó, gerar meu token com o nosso grant type password, grant type client credentials
quando a gente mandava, já tá gerando tudo certo. A listagem ali que a gente consegue fazer, ó, nesse caso, eu consigo listar. Deixa eu até logar como usuário aqui. Ó, eu consigo detalhar um evento. Na real, é o evento ID1, né? Vamos até colocar aqui a URL, que ainda não está configurado. IP URL. Ó, já consegue ver o detalhamento. O mapa de assentos também já está aparecendo aqui, ó. A gente já consegue ter esse detalhe. Então, cara, no grosso ali a aplicação ela tá funcional. Mas, como a gente sabe, o processo de entrega de um sistema, ele não é tipo, deu certo, tá pronto, né? A gente tem que passar por toda a etapa de depois ver o quanto que esse sistema ele tá escalando, o quanto que ele tá resiliente e o quanto que ele tá seguro. Então a gente vai tentar trazer um pouco desse contexto, né? Que eu sei que não é todo mundo que vê no dia a dia, mas é super importante a gente conhecer como é que faz um teste de carga, como que a gente analisa, quais são as métricas que a gente tem que acompanhar e, efetivamente, como que configura, né, um teste de carga. Deixa eu ver se a nossa pipe já foi. Beleza, já foi. Deixa eu só ver se a nossa task subiu e aí a gente já parte para o JMeter, tá? Vou parar de enrolar aqui vocês, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui a nossa service. Já tem uma pendente. Vou apertar aqui em Tasks. Ó, já tem uma nova revision, revision 10. E ele já começou aqui o nosso serviço, né? Então aqui a gente já consegue ver, ó, que esse cara já tá up, né? Eu vou até fazer um teste agora. Eu vou fazer um request apontando aqui para dev. Então eu vou fazer um login user, só para ver se ainda tá tudo bem. E a gente vê se gera algum tipo de log lá, tá? Vamos fazer aqui um since, sei lá, 5 minutes. Como ainda tem duas instâncias de pé, ele ainda pode estar balanceando, né? Mas vamos dar uma acompanhada aqui para saber o que está acontecendo. E é aquilo, galera, que eu sempre comento para vocês. A ideia aqui da live é não ter roteiro, então, obviamente, eu dou uma revisada no conteúdo antes, só para dar aquele recap, mas aqui, na hora, tudo pode acontecer, né? Não dá para prever tudo, não. Ó, aqui já está running e esse aqui ele já está em processo de desativação, né? O serviço já está parado ali. Vamos ver se ele tem novos updates aqui dos nossos logs. Ó, por enquanto nada, hein? Deixa eu fazer mais chamadas. Chamar aqui esse log user. Agora sim tá demorando mais, talvez foi para a instância certa. Payment Gateway. Vou logar como admin também. E beleza. Vamos fazer até a criação aqui de um novo evento. Final da Libertadores. Vamos botar assim. E aqui a gente faz a criação, beleza? Então aqui, ó, já é diretamente a nossa bench de dev. Deixa eu dar um refresh. E ó, show de bola. Já tá aparecendo lá os nossos logs, hein? Ó, Start, Create Event, passando ali o Event Name, o Event ID. Então a gente já consegue agora saber um pouquinho mais sobre o que acontece dentro da nossa aplicação. É por aqui, através do CloudWatch Logs, que a gente consegue enxergar tudo que está saindo do nosso container lá dentro do ECS. Então isso aqui é uma forma, por aqui, de visualizar essas informações, tá? Tem outras que a gente ainda vai conhecer, como métricas, monitoramento, mas essa aqui é aquela que a gente mais conhece, que são os logs. Beleza, então aqui o log ele já está redondo. Qual é o próximo passo? Vamos fazer um teste de carga nessa aplicação. Para poder fazer o teste de carga, a gente tem várias ferramentas disponíveis, tá? Hoje em dia. Temos ali o JMeter, que é da Apache, é um projeto open source que já existe há algum tempo, e a própria telinha dele já revela isso, né? Não é uma telinha moderna. Temos outras alternativas, né? Como ali o K6 do próprio Grafana, tá? Onde você consegue fazer o seu teste de performance. O K6 ele já é mais orientado a código para você fazer essas configurações. É um pouco mais moderno. Você pode ver aqui como que você consegue fazer a configuração e tal. Enfim, tem várias opções que você pode estar utilizando, né, para poder fazer o seu teste de performance. Para o ecossistema Java, e quem já está no mercado há bastante tempo, sabe que o JMeter ele é quase que uma referência quando a gente fala de um teste bem configurável. Ele tem bastante flexibilidade e ele já está rodando em algumas empresas por bastante tempo. Então aqui, para poder trazer esse contexto para vocês de uma ferramenta que já existe, e a que eu já utilizei mais vezes, tá? Eu vou estar focando nesse cara. Mas é importante vocês saberem que tem outras ferramentas por aí. Tem esse aqui, tem o K6, tem o Karate Gatling, tem outras coisas que a gente pode estar utilizando. Para poder utilizar o JMeter, galera, basicamente vem aqui na página de download e você vai estar baixando, tá? O seu binário, que é basicamente um zip.
E dentro desse zip você faz a extração para uma pasta dentro do seu computador e lá vai ter o próprio jar, né, para poder rodar aqui o JMeter. O JMeter ele foi construído em Java, então ele tem como pré-requisito você ter ali o Java instalado no seu computador. Como a gente já utiliza Java, não tem nenhum tipo de problema aqui, beleza? Então, só para poder mostrar para vocês, eu já tenho ele baixado, tá? Eu vou estar dando um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Ó, eu vou entrar aqui onde eu coloquei o meu JMeters. Então, eu coloquei aqui na pasta public, tá? E eu tenho o meu load testing. Se eu dar uma olhada aqui, a gente consegue ver que eu já tenho o JMeter nessa versão. A depender do momento que você estiver vendo essa live ou esse vídeo, podem ter novas versões, mas você pode utilizar. É um projeto bem estável que não tem muita quebra entre uma versão e outra. Obviamente não dá para ver o futuro, né? Mas até hoje em dia tá mais ou menos nessa linha. E se você entra aqui no Apache JMeter e na pasta bin, você vai ter acesso a todos os seus arquivos executáveis para poder começar o seu JMeter. Como que eu começo o JMeter? Você pode dar um java-jar nesse Apache JMeter, ou o recomendado, né, é você utilizar os executáveis do próprio JMeter. Então, se você está num ambiente que aceita aqui o SH, como o Git Bash, você pode rodar ele. Cara, um ambiente ali com CMD, você roda diretamente aqui, talvez no Windows, né, 1.bat ou o próprio final CMD, beleza? Aqui no meu caso, eu vou estar rodando o jmeter.sh. Quando você faz isso, na teoria deveria abrir a telinha do JMeter. Vamos ver se vai dar tudo certo aqui. Ó, abriu. Já temos aqui a telinha do JMeter. Para quem nunca ouviu falar e não conhece, esse camarada aqui é o JMeter. Deve estar muito pequena a tela, eu vou dar zoom aqui, mas eu queria que vocês me dessem um ok até onde tá bom para vocês, tá? Ó, assim tá bom? Ou ainda tá pequeno? Queria pegar o feedback de vocês, para todo mundo conseguir acompanhar. Tá de boa? Coloquem aqui no chat. Boa, tá dando pra ver, show de bola. A galera já colocou aqui no YouTube. Valeu, galera. Então, como é que funciona, galera? O JMeter não é a tela mais bonita, né? É aquele software raiz, que a gente sabe como é que foi construído. E aqui, ele trabalha com várias hierarquias. Eu vou começar, basicamente, chamando ali, vamos fazer um teste de carga, tá? Pro nosso endpoint de health check, para depois a gente ir para algo mais complexo. Como que a gente configura uma chamada simples aqui dentro do JMeter? Cara, o JMeter ele trabalha com o conceito de thread pool. Então, eu vou até pegar esse exemplo que a gente tinha feito há um tempo atrás, que ele consegue indicar bem. O JMeter ele é uma aplicação Java que ela tem a habilidade de spawnar threads. Cada thread que o JMeter comenta é como se fosse um usuário virtual acessando a sua aplicação. Então, se você quer simular 50 usuários simultâneos, 100 usuários simultâneos, você vai estar colocando isso como se fossem threads, que é basicamente um deparo ali para o usuário virtual, beleza? Então, aqui no nosso caso, a gente pode estar colocando ali 15, 20 usuários virtuais, tá bom? Como que faz isso? Primeira coisa, a gente tem um plano de teste, e aqui a gente pode estar colocando o nome de Ticket Master, tá? Sem muito mistério aqui. Vou até dar esse save. E eu vou escolher onde que eu quero guardar esse camarada. Eu vou colocar aqui dentro da pasta Load Testing, Tests, e eu vou deixar aqui dentro. Eu vou deixar aqui como ticketmaster.jmx. JMX é a extensão ali do JMeter, tá? Então não se preocupa com isso. Vou salvar ali e beleza, sempre aperta aqui no disquete para poder salvar. Depois que você faz isso, você aperta com o botão direito e você tem Add. Quando você coloca em Add, você tem várias configurações que você pode fazer no seu JMeter. Ponto positivo, cara, é altamente customizável. Preciso gerar um JWT antes de chamar meu request ou encadear uma sequência de requests para poder fazer meu teste de performance, você consegue fazer por aqui. Mas tem esse trade-off de tipo, se você não precisa disso tudo, a tela pode te deixar um pouco desnorteado, porque é muita informação, tá? Então, sempre no começo, né, cara, pega ali os fundamentos, que é configurar essas threads, que a gente vai ver agora, e uma chamada simples. Depois disso, você vai evoluindo. Não fica tenso de precisar saber isso tudo. Não precisa. Com o passar do tempo, você vai aprendendo se for necessário. Não é sempre que você vai precisar conhecer isso tudo, tá bom? Só para dar essa ressalva aqui. Como que a gente adiciona os nossos usuários virtuais? Add, Threads,
Thread Group. Thread Group é o nosso grupo de threads que vão simular ali os nossos usuários virtuais. Aqui eu tenho em Thread Property, né, a quantidade de threads, que são a quantidade de usuários virtuais. No nosso caso, galera, vamos falar que eu quero 20 usuários simultâneos na minha aplicação. Eu vou colocar aqui 20 threads. Ressalva, cuidado, não vai colocar aqui muitos usuários virtuais, senão pode dar pau no teu PC. Já tive várias histórias e já até aconteceu comigo uma vez. Tava rodando isso aqui no ambiente de trabalho, no Note, né, fazendo uma POCzinha. Cara, se tu exagerar muito isso aqui, vai dar tela azul no teu PC, tá? Então, muito cuidado ali para não extrapolar aqui, querendo fazer o melhor teste do mundo, tá? Depois eu ainda vou trazer outras ressalvas, mas é bom você ir controladinho aqui e você vai aumentando aos poucos, beleza? Então, show de bola. A gente tem aqui a quantidade de usuários virtuais. Quando a gente fala de um teste de carga, o interessante é você ter algumas flexibilidades para a execução do seu teste. Você pode fazer um teste para manter por bastante tempo esses usuários ali atacando a sua aplicação, acessando, ou você pode fazer aqueles testes de pico, né, para saber se ele aguenta uma carga repentina que pode acontecer. Vamos supor, no intervalo da Copa do Mundo vão acessar o seu sistema, então você vai ter um acesso muito rápido em curto espaço de tempo. Então você pode estar trabalhando em um teste que ele tem uma duração mais curta, com um pico muito rápido. Ou você pode trabalhar um cenário onde seu teste vai durar mais tempo e os usuários eles acessam durante o dia, tem aquele pico e depois eles vão desconectando. Então, um exemplo muito comum no mundo corporativo é a galera começa para trabalhar 8 horas, aí tem o horário do almoço, meio-dia, que dá uma queda, depois 1 hora, 2 horas volta e 5 ou 6 horas da tarde começa a degradar de novo. Então, a depender do funcionamento da sua aplicação, você tem essa flexibilidade de configurar o seu teste de performance. Ah, eu quero testar um pico rápido ou eu quero testar se ele aguenta a carga por bastante tempo. Isso aí você consegue ir pensando e configurando aqui dentro. Como que você configura esses dois cenários? Vamos pular aqui para o Draw.io, que eu acho que é melhor para a gente dar uma rascunhada. Ó, vou colocar aqui uma caixa para a gente poder simular, por exemplo, o pico, né? Vamos fazer assim, ó, pico de acesso. Como se fosse, sei lá, intervalo da Copa do Mundo. Beleza? Então a gente tem aqui esse nosso cenário de teste. Nesse nosso cenário de teste, a gente tem aqui 2 eixos, né? Que a gente pode chamar assim. Só esse Draw.io aqui que vai me lascar, né? Deixa eu tentar alocar esse cara. Beleza. Vamos supor que a gente tem aqui 2 eixos, beleza? Então eu vou colocar esse cara aqui e esse cara aqui embaixo. Onde aqui no eixo da esquerda são os nossos usuários. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Beleza? Então a gente tem aqui os nossos usuários. E aqui embaixo a gente tem o tempo, né? Efetivamente. Então é o tempo do nosso teste. Se a gente quer fazer um teste num cenário que a gente está vendo aqui, que é um intervalo de Copa do Mundo, como que vocês acham que é a visualização desse nosso gráfico? Eu vou fazer aqui bem porcamente, tá? Mas eu acho que dá para pegar a ideia. A quantidade de usuários, ela vai indo, digamos assim, nesse platô, né? E chega a um certo momento, onde sai ali o seu intervalo, né? Aquele seu comercial, que tu vai jogar um QR Code na tela, e a sua quantidade de usuários começa a escalar muito rapidamente. Então você nunca vai ter, talvez, um acesso vertical, né? Mas esse acesso ele vai escalando até chegar num platô, que ele vai ser ali, vamos supor, a sua carga máxima, né? Talvez ele vai sustentar por algum tempo, digamos assim. E depois disso, as pessoas vão abandonando, digamos assim, o jogo voltou ali na Copa do Mundo e esses acessos eles vão escalonando aqui para baixo até chegar no platô anteriormente, né? Então a gente consegue ver que esse gráfico ele vai subindo muito rápido e depois ele também desce muito rápido. Beleza? Até que deu para entender? Na real, eu queria sentir de vocês. Até que tá dando para seguir? Se vocês colocarem no chat, tá tudo certo? Tá dando para pegar ideia? Tá muito rápido? Eu sei que eu sou às vezes meio acelerado, mas eu queria saber aqui de vocês, galera. Enquanto eu pego uma água aqui. Ó, o Joshua colocou aqui show. O LMD também, beleza? Bom, vamos lá então.
nesse cenário, a gente está falando de um pico de acesso, ele sobe e depois ele tem essa queda. Esse tempo que a gente chama... Deixa eu mudar esse diagrama aqui, vou tirar esse fundo e vou colocar esse camaradinho aqui, ó. Deixa eu... É que ele pegou ali, né? Deixa eu tirar esse cara. Deixa eu jogar pra cá. Ó, vamos colocar assim, ó. Vou tirar esse fio, vou colocar aqui esse trem aqui. Esse tempinho que a gente comenta desse pico, tá? Então, essa janela de tempo daqui, digamos assim, até aqui, como é chamado essa janela, né? Entre você sair da sua base de usuários até você chegar no seu pico, né? Isso aqui é chamado de ramp up. Então, ó, aqui a gente pode colocar esse camarada... Vou até deixar fora, tá? Só para não zonear aqui. Esse cara que a gente chama de ramp up, que é o tempo que você vai demorar para chegar no seu pico de usuários. Então, deu para pegar essa ideia. Isso aqui é importante a gente conhecer porque o seu teste ele pode ter um ramp up curto, que é o cenário do pico de acesso no intervalo da cota, ou esse ramp up ele pode ser mais linear. E por que é importante a gente conhecer isso? Porque a gente define isso aqui dentro do seu JMeter. Então, quando ele pede essa configuração, ó, ramp up period, é em quanto tempo, em segundos, ele vai chegar no pico de usuários que você definiu. Então, aqui, se eu coloquei 20 e se eu coloco em 1 segundo, tenta visualizar esse gráfico comigo. Você vai ter uma linha muito vertical. Se você coloca ali, por exemplo, em 15 segundos, você vai ter uma linha um pouco mais suavizada, a depender da duração do seu teste. Se você coloca ali, por exemplo, sei lá, deixa eu só apertar aqui que eu apertei no insert. Se tu coloca ali, sei lá, 120, você vai ter esse ramp up mais linear possível. Então, conforme você vai aumentando esse ramp up period, o seu gráfico ele vai meio que achatando, certo? Se você tem um ramp up muito curto, esse gráfico ele vai ficando mais em pé, beleza? Então é por isso que é importante a gente conhecer essa configuração, porque qual eu vou fazer na minha aplicação? Depende, você precisa conhecer como que os usuários acessam a sua API, o seu sistema. Não dá para, todo o sistema tem que aceitar pico de acesso e acesso mais linear. Não é assim que funciona. Depende ali do padrão de acesso da tua API, beleza? Então, show de bola. Aqui a gente entendeu o que é o ramp up. E se eu ver aqui embaixo, nesse Specify Thread Lifetime, eu tenho o duration do meu teste. Então, aqui eu consigo ser mais específico. Então, se eu coloco aqui que o meu teste ele tem uma duration de 60 segundos e o meu ramp up de 30 para chegar em 20 usuários, você pode imaginar esse gráfico comigo. Então, ele vai subir, digamos assim, até 30 usuários, até a metade, né, até os 30 segundos, e depois disso, ele vai ficar mais linear possível, porque ele vai manter até o final do seu teste. Então, imagina, em 30 segundos, ele chegou no pico de usuários. Final do seu teste, ele vai manter esses 30 usuários. Então, nesse caso, a gente está simulando aquele acesso mais suavizado, né? Com o passar do tempo. Você vai subindo, vai subindo, vai subindo. Chegou, aí sim, a sua aplicação já foi aquecida, né? Com o padrão de acesso da sua API. E aí sim você mantém essa constância para ver se ela vai aguentar a pancada, de ficar estável nesse patamar. Nesse tipo de teste, é interessante você segurar por mais tempo, tá? Não é tipo, subir 30 segundos, testo 15 segundos, depois eu abaixo. O ideal é você subir, depois que você pegou no pico ali, cara, mantém a carga, para ver o quanto que ela vai aguentar e em que momento ela vai possivelmente ali degradar. E é interessante que o seu teste ele tenha essa flexibilidade. Mas são essas duas formas que a gente tem. Se tu coloca um ramp up curto, ele vai ter esse pico de acesso da Copa do Mundo, digamos assim. Ramp up mais longo, ele vai achatar mais ali essa sua linha, esse seu gráfico. Deu para entender isso aqui, galera? Isso aqui, cara, acaba sendo matador para você fazer um bom teste de performance. Porque conhecer a ferramenta, imputar números, rodar e no final falar, galera, a aplicação tá boa, é muito fácil, mas você precisa saber exatamente o que você está testando. Até para ter aquela responsabilidade de falar, galera, eu testei cenário parecido com produção aqui da minha empresa fictícia, né? E eu vejo que a nossa aplicação vai aguentar. Porque imagina um cenário onde você testou esse teste mais longo e o padrão de acesso em produção é um pico de acesso. Cara, aquele teste vai cair por terra, beleza? Obviamente não dá para prever o mundo ali, né? Tudo que vai acontecer, mas é importante estar resguardado. Até você fazer os dois testes, né?
faz esse ramp up longo e curto e você fala, galera, a gente tá confortável para esse teste, essa carga mais lenta. Se vier um pico muito rápido, o nosso sistema não aguenta. Então é importante para você trazer esse insight também ali para dentro do seu time. Beleza? Até o Antônio colocou aqui, está ok, mas você fala rápido mesmo. Eu sou meio ansioso, perdão aí, mas eu vou me cadenciando aqui pra gente ficar nos trilhos, beleza? Então vamos lá, 20 usuários, 30 de ramp up, duração de 60. Esse loop count aqui, galera, só para poder dar esse overview, se você deixar como infinito, o que vai acontecer? Cada usuário que nascer... Não, depois eu vou comentar disso aqui, para não confundir. Vamos pelo mais básico, tá? Deixa marcado aqui como infinito e beleza, definimos ali o nosso thread group. Próximo passo é definir uma chamada HTTP. Então a gente vem aqui e a gente vai escolher em Sampler HTTP Request. Aqui eu vou colocar o nome de Health Check, beleza? Depois disso, aqui embaixo em Basic, você define qual é o protocolo, qual é a URL e qual é o path. Sempre nesses campinhos separados, tá? Evita colocar tudo junto. Vamos vir aqui na nossa AWS, abrir o nosso gateway, para a gente pegar qual é a nossa URL, tá? E além disso, eu vou entrar aqui no EC2 para eu pegar qual é o meu path. Load Balancer, Ticket Master, Target Group, Health Check, e eu tenho aqui o meu path, tá? Meu path é esse camarada aqui. Coloco aqui o meu path, protocolo é HTTPS, tá? E agora a gente vai pegar a URL aqui do gateway. Estou aqui no menu do IP Gateway da AWS, eu vou abrir aqui o nosso gateway, Ticket Master, vou escolher aqui uma rota, então esse console é sempre usado, né? Mas eu vou pegar aqui vou vir em Integration. Não, é aqui na esquerda, né? API, beleza. Tu vem aqui em API, aqui na esquerda, e ele tem um default endpoint, que é o endpoint do seu gateway. Copiando esse cara, você pode colar ele aqui, mas lembra, tira o esquema aqui, né? Tira o protocolo, deixa só o endereço diretão. Se tu usa uma porta diferente, você coloca aqui, mas como a gente está usando a porta padrão, não precisa colocar, tá legal? Bom, isso aqui a gente está dizendo que o nosso teste ele vai bater nessa URL, nesse path, utilizando esse esquema. Vamos testar isso no navegador? HTTPS, // esse camarada aqui, /q, health, ready. Quando a gente faz isso aqui, ele está retornando para a gente o nosso health check, batendo lá dentro da AWS e retornando para a gente ok. Então, na teoria, a gente já tem o request preparado, tá bom? Então aqui eu posso dar um save no nosso disquete e temos a configuração. Cara, vou colocar aqui primeiro 5, tá? Thread users, ramp up eu vou deixar curto nesse período aqui, vou deixar de 10 e a duração vou colocar 30. Vou apertar save. O que eu vou fazer? Eu vou dar um play aqui. Mas percebe só, cara, ele tá rodando, olha aqui na direita em cima. 3, 4, vai bater no 5 aqui agora, tá? Tá rodando o nosso teste. E daqui a pouco, que a gente colocou uma duração de 30 segundos, esse número vai começar a baixar. Então, galera, isso aqui é o nosso teste já sendo executado. Mas como eu comentei para vocês, cara, o JMeter é aquela ferramenta raiz. Se você não disse para ele como que você quer visualizar o resultado, você não consegue ver, ou pelo menos até hoje eu nunca descobri, você não consegue ver qual é o resultado aqui efetivamente do seu teste, tá bom? Como que você consegue ver? Você pode vir aqui, o teste já acabou, tá? Então ele já bateu aqui os 30 segundos, ele já baixou os threads. Como que a gente pode ver o resultado? Você vai ter que vir aqui, Add, Listener, View Results Tree. Colocou esse cara, aqui a gente já vai ter uma visão do nosso resultado. Vem aqui de novo, Add, Listener, Summary Report. Joga aqui também. De novo, Add, Listener, Aggregate Report. Beleza? Para rodar de novo e a gente acompanhar agora com mais fidelidade, aperta aqui na vassourinha, tá bom? Tem um ícone aqui de engrenagem e vassoura, você aperta nele. Ele vai limpar todos os seus logs ali que estejam impactando, tá? E agora você pode rodar de novo. Vou apertar no play e ele vai começar a rodar. Quando ele estiver rodando, se tu vier em View Results Tree, olha onde é que aparece os nossos requests. Aqui na esquerda, A gente já consegue ver que ele tá batendo, e tá tendo o status up.
Mas em alguns requests que estão vermelhos, tá? A gente já está recebendo um too many request. Então é o nosso API Gateway fazendo aquele throttling. Ele já está controlando quantos acessos estão batendo acima dos 5 TPS que a gente havia definido. E com isso ele retorna, ó, o 429. Beleza? Então isso aqui é uma forma da gente acompanhar os logs do nosso teste. Você colocando esse listener aqui dentro. Se você vier em Summary Report, você vai ver o seu request, tá? E a quantidade de requests que aconteceram, o tempo ali de resposta, tá? Acho que tá em milissegundos aqui, o tempo máximo, quanto que deu erro nesse request e o teu throughput, que é a quantidade de chamadas ali por segundo. Esses aqui são os principais. Esses aqui, no final, você pouco utiliza, tá? São interessantes de ver, mas você pouco utiliza para saber quantos bytes foram enviados ou recebidos. Isso aqui só em cenário de otimização muito granular, tá bom? Então aqui a gente já tem uma visão. A gente já conseguiu configurar o nosso thread group, o nosso health check, e a gente já consegue acompanhar os nossos testes, tá? Se eu vier aqui em Aggregate Report, ele vai trazendo uma visão mais agregada, com um percentil ali. Então, 10% dos clientes, 5% dos clientes e 1% dos clientes. Tempo ali que ele pega em 174 milissegundos. E o nosso erro também. Beleza? Eu sei que não tá bonito, mas ele já tá funcional. Se a gente vier aqui dentro da nossa aplicação, vamos vir aqui no nosso ECS. Ó, eu tô aqui dentro do ECS, tá? Dentro do nosso cluster. Tô dentro aqui da minha service task. Vou abrir essa task e vou vir em monitoring. Onde que tá? Na real é antes, né? Deixa eu ver. Health Metrics. Vamos ver que a gente vai achar esse trem aqui. A gente tem ali o nosso container. Tem algum lugar aqui monitoring, vamos ver. Não é metrics, não é logs. Vamos voltar aqui para saber se está nesse outro nível. A gente tem o nosso cluster. Beleza. Ah, aqui, ó. Ele fica no nível da service mesmo, né? Então você entra na service, não é na task. E aqui embaixo a gente tem a nossa health. E aqui, ó, a gente consegue ver, vamos colocar aqui uma horinha. A gente consegue ver o quanto que a gente está utilizando de CPU nessas chamadas. Ó, eu posso vir aqui. Ele tá com uma legenda aqui meio esquisita, tá? Ah, eu acho que o deployment mudou, né? Tá bom. Aqui eu posso diminuir a nossa granularidade para 5 segundos. E eu consigo ver, ó, que de uso de CPU, que é uma das métricas que se acompanha, tá? Quando você está fazendo um teste numa aplicação back-end, o CPU é uma delas. Pouco teve efeito aqui. Então, nosso uso de CPU está em 2%, que é um uso muito baixo. Se a gente vier no nosso banco de dados, ó, vou abrir aqui o nosso RDS. Eu vou vir aqui em Database, escolher o nosso Postgres, Monitoring. Vou colocar aqui Local Time Zone, já tá, beleza? E a gente tem o nosso CPU Utilization. E a gente consegue ver, ó, se eu diminuir aqui para 1 minuto, que o uso dele em 1 hora, ó, também pouco fez efeito. Porque a gente está batendo uma rota de health check que não tem interação com o banco de dados. Perfeito? Então, o que a gente consegue tirar desse teste, né? Dessa primeira simulação que a gente fez? Cara, a gente conseguiu bater na nossa aplicação, CPU tá ok, digamos assim, o exame de sangue dela, né? CPU tá ok, e ali o banco de dados também tá ok. Conexões do banco de dados, a gente pode ver também, ó. Vamos ver como é que tá aqui as connections. Ó, Database Connection. Também não teve muito efeito. Tá aí com 1 ou 2 conexões, que é bem pouco. Então, o que travou o nosso teste para a gente ter uma alta taxa de erro, né? Foi o nosso gateway. O nosso gateway que trouxe aqui um too many request, porque ele estava travando, né? Todo request que excedia aqueles 5 TPS, ele travava, né? A nível de gateway, e esse request nem chegava na nossa aplicação. Então, a gente pode tirar como efeito aqui que, cara, 5 TPS é muito baixo. A nossa aplicação consegue suportar um pouco mais. Beleza? Então a gente consegue ir lá no nosso gateway e começar a ir aumentando o nosso throttling para ver qual é o nosso limite, tá? Eu trouxe aqui essa pequena linha de raciocínio para poder mostrar para vocês. Cara, a gente roda o teste, depois a gente vai e acompanha as métricas. Eu vou olhar ali CPU, eu vou olhar ali memória, vou olhar banco de dados, conexão, tá tudo dentro dos conformes. Cara, você vai mexendo talvez no teu gateway se tu tiver throttling. É assim que a gente consegue ir acompanhando, tá legal? Até que tá dando para acompanhar, galera? Tudo certo?
sobre como que a gente configura no JMeter, como que roda e como que a gente está vendo esses resultados, que agora a gente vai partir para um passo mais avançado, né? Que é de fato soltar esse nosso teste de performance numa rota funcional e extrair esse report do JMeter de uma forma bem mais elegante, num HTML, num dashboard mais bem tratado e tudo nessa linha, tá bom? Então é importante que esses fundamentos aqui vocês tenham pegado. Tudo certo? Se puderem me dar aqui um ok no chat. O Antônio já colocou aqui ok também. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat de vocês. O Josh já colocou. Cara, bacana trazer essa visão do JMeter. Alguns anos atrás, tendo um cenário que participei envolvendo processo XPTO, JMeter era obrigatório a nível judicial. Você diz para poder manter e garantir a qualidade, né? Talvez ali do teste de carga, né? Boa. Bom, com isso aqui em mãos, galera, a gente já tem essa visão. Vamos então para esse caso mais avançado, tá? Qualquer dúvida podem colocar, igual eu falei, a ideia é que a gente tenha essa troca, tá? Sei que o assunto não é tão aparente, não é que todo mundo fala sobre ele, mas é importante conhecer, porque provavelmente um momento vocês vão precisar fazer isso, tá? Quando vocês estiverem ali numa aplicação mais robusta. Ó, vou vir aqui e vou limpar o nosso log, beleza? E tá tudo limpinho aqui. Vamos fazer esse teste real agora para uma aplicação mais funcional e depois a gente já pega esse nosso reporte, né? Utilizando ali HTML. A nossa API, se vocês pararem para pensar, a gente tinha uma rota de create user, que se a gente olhar, ela não precisa de autenticação. Essa rota, ela passa ali, ó, um username, e-mail e password. E esse camarada, depois que ele tem esse cara criado, né? Ele vai bater na list events para pegar ali os assentos e depois ele vai fazer o processo de booking, né? O processo de efetivar a reserva, que depois uma outra app vai precisar confirmar. O ideal é talvez a gente fazer um teste por toda essa cadeia, né? Ou você prepara a sua massa de dados para um desses endpoints e você testa especificamente ele. Para a gente começar aqui com um endpoint funcional, que tem interação com o banco de dados, interação com a nossa aplicação, a gente pode estar utilizando o nosso endpoint de criar eventos. Então, criar eventos é o nosso endpoint mais de boa para poder se interagir com o banco de dados sem tantas amarrações. Esse camarada aqui, ele vai receber esse payload, recebe aqui como retorno um location, né, que ele foi criado, e beleza, é isso. E ele já consegue integrar com todas as peças técnicas. Vamos configurar essa chamada lá dentro do JMeter e a gente já faz esse teste aqui agora para acompanhar de ponta a ponta. Bom, esse health check, se você não quiser apagar, você pode dar só um disable aqui, ó, que ele vai ficar cinzinha e ele não vai rodar mais, então não tem nenhum problema. E você pode vir aqui adicionar um novo sampler HTTP request. Aqui eu vou chamar de create event, beleza? O nosso endpoint, né, continua aquele host, então aqui ó, vai ser esse camarada, HTTPS, e no nosso path ele vai ser /events. Se a gente vier aqui em body data, né, agora que começa a ficar interessante. A gente pode estar definindo um body fixo, então se eu quiser aqui, ó, eu posso colocar esse cara e beleza, tá? Aqui não tem nenhum tipo de problema. Mas uma outra forma que a gente tem é fazer o uso de variáveis dinâmicas. Então, eu quero fazer a geração de um nome aleatório para colocar aqui. Esse número de assentos eu também quero que seja dinâmico para saber como que ele se comporta. Isso tudo é possível fazer, tá? Eu confesso que eu não lembro de cabeça, mas vamos ver aqui da onde que a gente sai. Ó, pré-processor. A gente tem aqui, ó, user parameters, JSR. Vamos pesquisar, né? Eu acho que é melhor. Deixa eu dar uma abertura aqui no nosso cloud. Vamos colocar aqui, ó, como gerar variáveis dinâmicas no JMeter. Vamos ver se a gente consegue ter um retorno. Eu acho que era, enquanto ele responde, esse camarada aqui, ó, que tu consegue gerar, eu acho que com JavaScript, era alguma parada assim, mano. Ou tipo um Java meio esquisito. Mas vamos ver, ó. Deixa eu dar um remove nesse cara aqui. Que a ideia, eu vou tentar gerar pelo menos um número de assentos diferente. Que isso aí já tem uma lógica com uma outra tabela, né? Que é aquele relacionamento one-to-many. Aí a gente tenta colocar, cara, evento de 1 assento, 15, 50 assentos. E a gente já faz um teste mais real aqui.
Ó, test plane, add config element, user defined variables, function jmeter, ó, número aleatório. Esse cara aqui já tá interessante. Acho que eu vou gerar esse cara aqui, ó. Número aleatório. Vamos colocar aqui assim então, random. Vamos colocar de 1 até 50, que eu acho que é uma quantidade boa ali de assentos. 1 não, né? Vamos colocar, sei lá, de 20 a 300 assentos. Vamos fazer esse teste. E eu queria até colocar esse thread none no nome aqui do nosso evento, né? Então vamos colocar assim, perf. E eu coloco esse thread none aqui. Eu não sei se tem que escapar, tá? Tô até pensando aqui. Precisa escapar para colocar no body? Ah, já tá dizendo aqui que funciona, né? Beleza. E aqui o description, vamos botar assim, performance test. Ou melhor, vou botar load testing. E eu vou dar um save aqui. Então, ó, eu já tenho o meu payload. Para poder chamar esse endpoint, eu preciso do meu header de autenticação, tá? Então, ó, eu preciso aqui chamar a nossa rota de autenticação anteriormente. Então, ó, beleza. Create event tá ok. Vamos aqui agora definir esse nosso login. Então, sampler, HTTP request, jogo aqui para cima, tá? Para ele ter mais prioridade. E vamos colocar como login admin. E eu vou fazer a mesma coisa. HTTPS, colocar essa nossa rota. Aqui agora vai ser /auth/token. O body data aqui, ele vai ser o nosso login de administrador, beleza? Então a gente define esse grant type, username, password e show de bola. Quando eu fizer isso, loguei como admin. Vocês sabem que a gente recebe o access token, que eu preciso pegar esse valor e aí sim jogar como um header na próxima request. Então aqui, o meu login admin, ele tem essa prioridade 1, né? Ele vai ser executado. Depois disso, a gente precisa colocar um post processor aqui, um JSON extractor. Aqui provavelmente vai ser access token, tá? Aqui a gente pode chamar de access token. Então ele vai estar pegando exatamente desse caminho, tá? Na raiz do JSON e esse nome, access token, para a gente poder pegar esse valor. E o ponto agora é, a gente precisa colocar esse cara para ser utilizado aqui no create event. Aqui em Advanced, tem algum lugar que a gente define os headers? Vamos ver, vamos tentar achar. Ó, file upload, parameters. Onde que a gente define o header? Será que tem que colocar add? Vamos ver. HTTP Header Manager. Será que é esse? How define or how extract a beer token from one request and add as header on another request. Vamos ver aqui se a gente tem esse passo a passo. Mas eu acho que é algo nessa linha, tá? Talvez a gente vai vir aqui, colocar aquele nome access token. E ele já deveria conseguir, tá? Pegar, mas vamos só ter essa confirmação. Ó, request sampler, beleza, para auth login. JSON extractor, beleza, o que a gente colocou. Aqui é o nosso JSON path, match number. É isso que a gente não colocou, match number. Vamos deixar como 1. Default value token not found, beleza. Então a gente já estava no caminho certo. Aqui, ó, header manager, beleza, a gente estava no caminho quase certo. Authorization, então beleza, aqui o nome é authorization e o nosso value vai ser bidder. E aqui a gente chama de access token, beleza? Então, na teoria, vamos salvar aqui, ó, a gente gerou essa variável, esse nome é o mesmo que a gente coloca aqui. E com isso a gente já teria, né, esse login feito. E depois a gente gera ali o nosso request para criar um evento.
Pra gente testar, o que eu gosto de fazer, tá? A gente vem aqui em Thread Group, coloca o number de 1, o ramp up pode deixar, sei lá, 1, e a duração do teste você pode deixar, sei lá, 2, ou sei lá, 5. Só para não gerar muita carga, tá? E a gente vem aqui e a gente vai fazer um run. E vamos aqui no result tree, para saber se tá tudo certo, e obviamente não tá, né? Ó, method not allowed. Porque, efetivamente, a gente deve estar fazendo um get, né? Ó, a gente tá fazendo um get. Vamos vir aqui no admin, mudar para post, né? A gente faz certo que dá certo, né? Depois do create event também para post, a gente dá um outro save. Eu vou dar um clear e vou rodar novamente esse teste. Ó, post. Vamos ver o que está retornando aqui, ó. Unsupported media type. Beleza. Então deve estar faltando um header de application JSON, né? Vamos aqui então voltar no nosso login admin. Eu vou adicionar então um novo config element, header manager. Vamos colocar como application type, application JSON, ou melhor, é content type, né? Content type, application JSON. E eu vou colocar nesse cara aqui também, content type, application JSON. Vamos dar um save, dar um clear e vamos rodar novamente. Ó, login admin, beleza? Já temos um ponto positivo aqui. Response body já gerou o nosso access token, beleza? Show de bola. A gente já conseguiu aqui, ó, mandar o nosso admin e ele já está retornando para a gente o token. Create event, ó, já gerou aqui um post data com o número da thread e o número de assentos, 300. Se eu vier uma outra thread aqui, ó, 145. Na outra, 117. E ele vai fazendo todo esse fluxo. Então, como a gente viu, o thread group, como é que ele funciona, né? Aí agora eu vou chegar naquele ponto. Tudo que está aqui embaixo, ele vai ser executado sequencialmente por uma thread. E essa configuração de loop count, ela funciona da seguinte forma. Se eu deixo isso aqui marcado como infinito, como eu só tenho uma thread, o que vai acontecer? Ela vai spawnar, vai começar o fluxo. Login, create event. Acabou, como está infinito, essa thread vai renascer e vai fazer. Vai renascer e vai fazer. Isso até bater o limite do nosso teste. Se a gente desmarca o infinito e coloca a execução como uma, o que vai acontecer? A thread vai nascer, ele vai executar, e depois ele não vai respawnar e ficar até o final do teste. Ele vai executar e parou ali. Ele finaliza ali aquela thread. E como a gente só tinha uma thread, um usuário virtual, ele não vai fazer mais gerações. Beleza? Então é por isso que a gente tem essas duas configurações. Com o infinito, que ele vai ficar ciclando, né, no seu teste, e para você definir manualmente. Ah, só quero uma vez, ou no máximo 2 vezes. Você consegue definir também. Deu para pegar essa ideia, galera, aqui da parte do login, como que a gente faz a definição dos nossos requests, como que eu extraio o seu response com um post-processor, um pós-processador. Depois a gente gerencia esses headers, a gente passa para um próximo request que é chamar uma outra API, e a gente também utiliza o resultado da chamada anterior. Sempre lembra disso, aqui dentro é sequencial. Cada thread separada vai fazer esse passo sequencial. Não vai ter uma atrapalhando a outra. Cada uma vai estar ali no seu contexto bem definido. Deu para pegar a ideia? Como é que funciona? O que vocês acharam? Complexo? Fácil? Não sabe dizer ainda? É importante a gente ter esse sentimento aqui, porque é um conhecimento que é super importante, tá? Se você já está ali para um nível pleno, para sênior, já é algo que eu espero bastante de uma pessoa que já está nesse patamar. Saber como que faz esse teste, como que avalia, como que define se o teste está bem sucedido ou não. Queria saber de vocês, se deu para pegar essa ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. O Joshua tinha colocado a pergunta anterior, né, da exigência do processo, né, da parte ali judicial, né, boa. O Yuri colocou aqui, ó, legal, não conhecia o JMeter. Boa, Yuri. JMeter é uma ferramenta que já está rodando há um tempo, né? Mas por ser feia, muitas pessoas têm preconceito. Mas é uma ferramenta super boa, tá? Bom, se vocês tiverem mais alguma dúvida, podem colocar no chat, tá? Vamos para os finalmente aqui da nossa live, para a gente gerar esse report HTML bonitão. Como que a gente faz? Galera, se vocês olharem a documentação do próprio JMeter, e vier aqui em Get Started,
que ele vai estar indicando, tá? O recomendado para você fazer a construção dos seus testes é utilizando o modo da interface. Então, esse GUI Mode aqui é o User Interface Mode, tá? Então, quando você está fazendo a criação dos seus testes, é interessante você utilizar este painel, essa interface gráfica. Para você fazer a execução do seu JMeter, não é recomendado você rodar igual a gente estava rodando aqui, se você quer fazer já um teste definitivo. Para fazer um teste definitivo, o recomendado pelo próprio JMeter é que você rode a partir da linha de comando, porque provavelmente é um ambiente mais leve, onde ele precisa spawnar mais threads, ele ter gerenciamento do recurso, porque, como vocês sabem, a gente está rodando com o Java ali, tem toda a JVM por trás, e aí sim ele consegue dar mais força para poder rodar os seus testes com mais estabilidade. Então, o recomendado para você rodar o teste é rodar via linha de comando, e não via interface, tá? E para rodar via linha de comando, é um pouco mais zoado, tá? Sendo bem sincero. Se você vier aqui para ler a doc, ele vai começar a te dar os exemplos, ó. Ah, esse cara aqui, o jmeter.bat ou o jmeter.sh, que é o que a gente rodou, você vai rodar no modo da interface. Quando você dropa esse comando aqui, -n, você pode rodar no modo linha de comando, onde ele é o modo sem a interface do usuário. Então é um modo mais leve para você gerar esse seu relatório. Então o que a gente pode fazer, porque hoje a gente já tem IA, não precisa memorizar isso tudo, é pedir um comando aqui. Então vamos vir aqui no nosso Cloud, ó, generate a command line for running JMeter sh with generating a HTML report. Vamos esperar aqui para ele rodar um comando para a gente, porque aqui que a gente vai fazer, ó. Depois que a gente fechou essas configurações, eu vou vir aqui no nosso thread group, eu vou mudar isso aqui para, sei lá, 20. Ramp up, eu vou colocar um ramp up mais longo, tá? Vou colocar aqui de 30. E eu vou colocar o nosso teste rodando por 90 segundos, beleza? Vou dar um save aqui. Então, ele vai fazer aquele esquema. Por 30 segundos, ele vai chegar no nosso pico. Depois, ele vai ficar por 90, tá? Ou seja, na duração total é 90, mas do 30 até o final são 60 segundos, tá? Então, é mais ou menos essa duração aqui do nosso teste. Ela vai ter uma duração total de 90, sendo que os 30 iniciais são de ramp up e depois o final mais 60, tá bom? Então, é essa config que a gente vai estar fazendo aqui no nosso teste. Deixa eu dar um save e vamos fechar esse nosso JMeter. Ó, vou dar uma fechada aqui, beleza? Vou dar um save aqui no nosso dash. E vamos lá. Vamos ver aqui o que o Claude trouxe pra gente. Nossa, ele complicou demais. Ele complicou demais, mano. Não precisava disso aqui, não. Bom, vou pegar uma colinha que eu tinha aqui, que eu acho que é mais simples, tá? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou dar um clear. E vamos voltar aqui na pasta de load test, né? Onde eu tenho aqui a nossa pasta de emitter. Deixa eu dar um zoom aqui para poder facilitar. E eu vou copiar aqui um códigozinho que eu já tinha testado, tá? Para poder mostrar para vocês, porque, cara, no final das contas é isso que a gente precisa. Se eu entrar aqui em test, eu já tenho ali o meu Ticketmaster JMX, beleza? Que é onde a gente tem o nosso arquivo, né, de configuração de teste. Para poder rodar, eu vou estar voltando aqui para a pasta do JMeter, binário, jmeter.sh e beleza. Para poder rodar o teste, a gente vai ter alguns comandos, tá? Que a gente vai passar aqui. E eu vou pegar esses comandos aqui agora. O primeiro é indicar qual é o nosso arquivo, que é o -t, e eu vou estar apontando para Ticketmaster JMX. O próximo passo é definir qual é o nosso resultado, tá? Então eu vou colocar aqui na nossa pasta de results, eu vou chamar de result.jcl, que é a extensão ali recomendada. Para poder gerar um HTML é o -e, para ele poder gerar esse nosso HTML. E por fim, para ele poder gerar o destino, né, onde vai estar esse nosso report, a gente utiliza aqui o -o. E eu vou estar colocando na pasta reports, e eu vou chamar aqui de load test. Deixa eu colocar assim, dessa forma. Então, o que a gente definiu aqui, ó? Ele está apontando para a nossa linha de comando.
indicando qual é o nosso plano de teste, qual é o nosso resultado, né? Esse JCL aqui é basicamente um log do JMeter, tá? Do resultado. E o nosso report, que vai ser o nosso HTML. Se tudo deu certo, ele vai estar executando esse cara aqui. Vamos ver. Cruza os dedos. Não executou. Tem algo de errado. Deixa eu dar um no aqui, beleza? Vamos ver onde que a gente errou, onde que eu errei. Traço T, JMX, traço L, JTL. Deixa eu pegar aqui esse cara. JTL, traço E, traço O, reports. Na teoria esse camarada aqui mesmo. Vamos ver. Não foi. Deixa eu copiar da colinha então. Deixa eu fazer aqui, eu vou dar um clear e vou jogar essa colinha aqui. Que é basicamente a mesma coisa, tá? Só que por alguma razão não tá indo, e aqui ele só tá fazendo uma utilização de datetime, tá? Pra você não precisar ficar limpando a pasta, e ele facilita um pouquinho essa visão, tá? Vamos ver se agora vai. Eu acho que tinha faltado o traço N, né? Que era exatamente o que ele tinha apontado lá na doc. Só faltou esse camarada aqui, mas beleza. Vamos agora rodar esse cara? Vamos dar o run. E beleza, ele começou o nosso teste, tá? Vou até dar um zoom aqui para poder facilitar. O nosso teste ele vai começar a ser executado com aquele ramp up, as configurações que a gente já havia definido, tá? Lá dentro do nosso plano de teste, que tá no JMX. E aqui ele vai ficar por esses 90 segundos. Então o que a gente pode ver é vir aqui na nossa AWS e já ir acompanhando como que tá esse nosso teste de carga. Eu posso vir aqui no nosso ECS e vamos dar um refresh aqui. Eu vou vir aqui no nosso Aurora e eu também vou acompanhar o nosso CPU Utilization. Lembrando, os testes da AWS eles não são real-time, tá? Eles são near real-time, então pode ter alguns segundos aqui até chegar às informações, A última informação aqui foi de... Vamos ver... 9.1, então ainda não tem as informações de 9.2, né? Mas vamos ver. O teste ainda tá rodando, Chegou ali em 21. O que vocês estão achando, galera, do JMeter, de teste de performance? Vocês gostam de fazer dessa disciplina? Vocês não gostam? Preferem ficar no código? Preferem ficar na infra? Queria sentir um pouquinho de vocês. Eu vou dar aqui a minha visão. Eu gosto muito da parte de teste de performance e quando a gente fala também do teste de resiliência com o teste de caos, eu acho que é uma das disciplinas que mais exigem da gente, né, de conhecer o ecossistema de um sistema. Então você sabe que a sua entrega ela não para no código, né? O código ele vai ter todos esses componentes rodando em volta, como o banco de dados, a CPU, a memória. A depender, você vai ter o gerenciamento do seu node Kubernetes para saber o quanto que ele está escalando. E você, como o cara que está fazendo o teste, né? Você precisa avaliar todos esses pontos. Cara, eu estou rodando. Minha aplicação não está escalando. Será que o problema é que eu tenho que sair do Java para Golang? Ou eu tenho que otimizar o meu Java? Ou o problema está no banco de dados? O problema está numa query? Começa a entrar naquele mundo de CSI que eu acho maneiro demais. De verdade mesmo. Mas tem muita gente que eu conheço que fala que é um saco. Não gosta, prefere ficar no código, ou prefere ficar ali na infra. Então tem esses dois mundos, né? Queria saber de qual lado vocês estão ali, se preferem só manter isso, se gostam também do teste de performance, porque é uma disciplina bem diferente. Eu confesso que eu gosto bastante, tá? No começo é sempre difícil, né? Mas depois a gente aprende. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que vocês falaram, Onde que eu parei? O Gustavo comentou, sente uma falta de trabalhar com a galera que tem esse entusiasmo com a área. Parabéns pelo conhecimento. Obrigado, Gustavo. De verdade, mano. Tamo junto. Aqui o Lucas também colocou, show demais. Mostra bastante conhecimento do assunto e da área. Já vou me organizar para entrar na FBR. Obrigado, Lucas, pela confiança. Vai ser muito bem-vindo lá, tá? De verdade mesmo. E o Josh aqui também, né? Sobre o belo insight de dar essa explorada no JMeter e outras ferramentas ali do mercado. Que tem, né? O K-meia, do Grafana e tal, né? E essa parte de testes aqui o Gustavo colocou que ele acha irado. E ele gosta muito, né, da parte de teste de performance. Pô, muito bom, galera. Sinto que não estou sozinho nessa. Vamos abrir aqui para saber como é que ficou esse nosso report. Users, public, load testing, test, report, load.
e ele vai gerar, ó, esse HTML pra gente. Olha que interessante. Isso aqui, ó, é um resultado que o JMeter gera pra gente, tá? Não precisei customizar nada, ele tem uma interface feia, mas aqui na parte do report eu acho muito boa, tá? O que a gente consegue ver é o arquivo de teste, né? A origem de todas essas informações, e aqui ele traz de uma forma mais visual. Esse Apdex, eu tava até lendo, eu não conhecia, tá? Ele é como se fosse um índice de satisfação ali dos seus usuários. E ele é um índice que vai de 0 a 1, e quanto mais próximo do 1, mais satisfeito, né, os seus usuários estariam com essa sua aplicação. Mais próximo do 0, mais insatisfeito os seus usuários estariam com essa aplicação. Como a gente pode ver aqui, ó, o nosso índice ele não está nada legal. Ele está em 0.012, 0.044. E se a gente ver aqui embaixo, por que esse resultado está tão baixo? Porque dos nossos testes, só 14% dos requests passaram. 85% falhou. Vamos explorar mais aqui. Ó, os nossos requests. Create Event e Login Admin, vamos ver qual é a rota mais problemática. A rota de login, ela gerou muito erro, as duas estão péssimas, né? Cara, subiu de 5%, já tá péssimo. Aqui tá 80%, pra vocês verem. Então, tá bem caótico aqui. Talvez a gente foi com uma carga muito acima, mas vamos acompanhar. Aqui a gente consegue ver o nosso percentil de retorno, ó. Percentil de login, ó, tá bem demorado. Bem demorado mesmo, ó. Percentil 90, qual é a leitura que eu faço, tá? 10% dos seus clientes, eles estão com essa latência. Percentil de 99, 1% dos seus clientes estão com essa latência. E por aí vai, tá? É uma leitura que eu faço que é mais fácil de entender. Mas tem a explicação mais conceitual, mas enfim, eu prefiro ler dessa forma. 5% dos seus clientes com essa latência aqui. O mínimo, o máximo e a mediana aqui, beleza. E a média, como sempre, cara, quando a gente fala de teste performance, não é interessante você olhar a média, porque a média sempre vai ser mais achatada e não vai mostrar a realidade. Então sempre se apegue ao percentil, P90 ou P95, tá? Que é interessante ali para as suas aplicações. Boa. TPS, transações por segundo, a gente bateu 13, né? E show de bola. Então a gente já tem uma visão boa aqui. Maior parte dos erros, vamos ver o que aconteceu. Cara, a maior parte do erro, ó, como a gente pode ver, não é de aplicação. A maior parte dos erros foram de unauthorized, ou melhor, de too many requests. Então a gente está batendo naquele throttling do nosso API Gateway. Então por isso que a gente não consegue ter uma boa qualidade, porque 5 TPS é muito baixo, e é o que está configurado lá. Bora explorar mais. Ele traz aqui, né, o nosso erro por sampler, né? Sampler é o nosso request, efetivamente, tá? Então, ó, create event, login admin, todos bateram mais esse erro de 429. Bom, isso aqui é a primeira visão do Dash. Se você vier em Charts, você consegue ver uma timeline, aquilo que a gente desenhou manualmente no Draw.io, você tem aqui, tá? Mais visual, para você acompanhar. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Ó, threads ativas durante o tempo. Olha só que interessante. Isso aqui foi exatamente o que a gente preveu aqui, certo? Nosso ramp-up mais longo e a duração final. Então, quando a gente olha aqui no Active Threads Overtime, que é como se fosse ali os seus usuários virtuais, né? Você consegue ver esse comportamento. Ele subiu, estopou ali naquele momento, manteve até finalizar o seu teste. Então, é assim que a gente consegue acompanhar o resultado, né, das nossas threads. Latência, conseguimos ver aqui também. E beleza. O que a gente vai fazer para a gente poder fechar hoje aqui com uma chave de ouro? Eu sei que a gente já passou um pouco do horário, mas eu acho que o assunto tá bom e dá para a gente ir mais um pouquinho aqui. Vamos rodar esse teste novamente, sem mexer muito no código, e vamos fazer um ajuste do nosso throttling, né? Do nosso API Gateway. Vou vir aqui no Gateway, eu vou adicionar esse edit default route throttling e eu vou subir esse camarada aqui para 100. Beleza? Então a gente vai ter, ó, um limite bem acima, para a gente já poder começar a trabalhar. Deploy não precisa, ele já tem o auto deploy configurado. E beleza. Para a gente poder agora rodar o teste com mais qualidade, qual configuraçãozinha eu queria fazer aqui com vocês que vai melhorar pra caramba a nossa execução? Se vocês olham lá no Dash, aqui o Dash ele traz para você, ó, uma granularidade de 1 minuto. Tá vendo aqui embaixo, ó? Elapsed time, granularity, 1 minuto. Mas o nosso teste ele dura 90 segundos. A granularidade de 1 minuto, ela cobre
bem pouco do nosso teste, né? Então a gente não consegue ter a nuance de cada segundo, como que variou para cima ou para baixo. Então a gente pode fazer essa customização sobre essa granularidade. Então vamos fazer a reexecução do teste com uma melhor granularidade e agora com um throttling maior do gateway para a gente ver se vai dar tudo certo, beleza? Vamos lá. Para poder fazer esse ajuste, ó, vou copiar aquele comando aqui de novo. Então, ó, deixa eu até copiar aqui, já está formatado e fica melhor. Vou dar um clear aqui. E é esse camarada aqui, ó. Aquele comando, "-n", para rodar no modo CLI, nosso arquivo, onde vai ficar o resultado, para gerar HTML, onde que ele gera o HTML, e essa propriedade aqui é para a gente ter essa granularidade de 1 segundo. Com isso aqui em mãos, e o nosso gateway também já com o throttling definido, eu vou dar aqui um Enter. E vamos acompanhar. A gente vai ver como que vai ficar esse novo report e vai comparar com esse que a gente acabou de rodar com esse novo, tá bom? Enquanto o teste roda, eu queria aproveitar um gancho aqui para falar com vocês. E eu queria saber, na real, né? O que vocês estão achando da live, se vocês estão gostando desse tema de teste de performance. É um tema que eu ainda não tinha trazido aqui para o canal e para a FBR como um todo, né? Mas eu tinha muita vontade. E o que sempre faltou era esse projeto mais prático, mais hands-on, que a gente vem desenvolvendo nessas semanas. Então vocês viram, quem está aqui desde o primeiro dia, que não é fácil você ter um projeto totalmente estruturado na AWS, todas essas configurações, os pormenores que a gente precisou fazer, mas depois que a gente tem isso setado, cara, você já tem uma base de conhecimento pronta para você replicar no seu próximo projeto. Você não vai precisar passar por tudo isso manualmente de novo. Você ganha muito nesse reaproveitamento, né, de conhecimento. Então, agora que a gente conseguiu construir essa base, fazer o teste foi muito mais legal, porque a gente está testando sobre algo que a gente vem construindo, né? Desde ali, cara, já está há alguns meses, né, esse projeto, mas ele tem trazido muitos conhecimentos, tanto para mim e eu acho que para vocês também, esse compartilhamento aqui junto nas lives. Beleza? Vamos ver como é que tá o teste aqui. Enquanto isso, eu bebo uma água. Opa! Manda bala, Antônio. Bruno, boa noite, beleza? Cara, eu também sou muito adepto a esse questão de teste, esse controle, porque você faz ali a aplicação, mas a partir do momento que você começa a testar, assim, primeiro você tem começa a ter outro conhecimento e uma outra visão. Em muitos casos você acaba pegando muito erro depois, né? Não fica tão claro quando a gente testa. Então, assim, eu também sou muito adepto, acho muito bacana sem encontrar que você sente que a aplicação está mais na mão, sente? Você fala, nossa, não, realmente está mais ou menos ali no que eu estava pensando, você sente que ela está mais ao controle, entendeu? Então, ó, parabéns, show. Boa, é aquilo, né? Contra dados não há argumentos, né? Contra fatos não há argumentos. Então, quando você traz esse insight do teste de performance, que ele vai te apontar o dedo, não é? Eu acho. Ele vai estar te mostrando, ó, a CPU tá topando, o banco não tá aguentando. E a partir disso você consegue tomar essas ações, né? Do que aquela análise subjetiva de tipo, ah, isso é culpa do Java, isso é culpa da JVM. Cara, tem muita nuance, né? Nessas configurações. Uma boa. E acho que não é muitas empresas que eu trabalhei que dava cobrava isso, porque empresa de maior porte cobra ali, qualquer aplicação que você vai colocar, você vai ter que defender todas essas questões aí que você colocou aí. Então, assim, e nem todos os lugares que a gente trabalha, nem tem às vezes o tempo para isso, falar a verdade, no cenário do dia a dia ali. Mas muito legal, show mesmo. Muitas vezes a galera não vai só pra produção lá que a gente vê se vai dar certo, se não vai dar certo e vai indo, né? Mas é importante ter esse passinho pra trás, né? Boa. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui nesse dash e a gente já parte para as dúvidas aqui do chat, tá bom? Ó, vamos dar uma comparada para saber como é que mudou, ó. Deixa eu jogar para cá. Então, ó, esse aqui, vamos dar uma olhada aqui no dashboard. O da esquerda era a visão anterior. Ó, 14% de sucesso, 85% de falha. A de agora, 100% de sucesso. Já é algo positivo. A Apdex aqui, ó, ainda não tá tão próximo do 1, mas vamos ver se melhorou. Ó, antes era 0004, 0012, agora tá 04, melhorou, não tá 100%, e aqui 0043. Então o login ainda tem oportunidade, tá? E é bom a gente depois dar uma investigada nesse cara. Vamos abaixando aqui para ver. Create Event e login, cara, nenhuma falha. Coisa muito boa. Tempo de resposta. Ó, a gente já consegue ver aqui que
Tá lento o negócio, hein? Ó, esse aqui tá demorando quanto? É 5 segundos na média, e a média não é a boa métrica para olhar. P90, 7 segundos, P95, 7,5, e P99, nosso pior cliente, digamos assim, estaria ali com 8 segundos para poder fazer um login, para poder gerar um JWT. Olha o tempo que ele estaria esperando para poder fazer isso. Create Event, o nosso pior cenário, né? Estaria esperando ali 2 segundos. É um cenário ruim, mas não tão quanto, ou melhor, 8 segundos é bem pior do que 2 segundos, né? Digamos assim. Transação por segundo, tá um TPS ainda muito baixo, ó. Provavelmente por causa da latência, a gente não consegue subir esse TPS. Então a gente tá com uma transação por segundo de 2,5, 3, quase, né? Arredondando para cima. Erro aqui, o nosso dash vai ficar vazio, e beleza. Vamos vir aqui agora em Charts e ver esse Overtime. Agora que a gente vai ter um pouco da magia, tá? Vamos ver se deu certo, né? Active Threads Overtime. Deixa eu ver, eu acho que não pegou a config, mano. Ah, ele não identificou a config, mano. Tá tirando, velho. Eu esqueci de botar uma barra. Aí zoou demais, velho. Vamos rodar esse cara aqui de novo, então. Vou dar um... Faltou essa contrabarra aqui. Mas beleza, a gente já conseguiu o que melhorou. Enquanto ele roda aqui, vamos fazer uma outra análise, tá? Pra depois a gente já voltar nesse dash, que faltou uma contrabarra. Por que a latência tá muito lenta? Vamos dar uma olhada aqui no nosso banco primeiro. Ó. Olha o indicativo aqui que a gente já tem. Pode ser um sinal, né? Vamos pegar aqui o máximo, né? Ó, em granularidade de 5 segundos. Talvez não é o banco. Se a gente olhar aqui, ó, o uso de 11% de CPU ainda é muito baixo para um banco de dados, certo? Ele não tá topando. Vamos ver aqui da nossa aplicação. Ó, aplicação, ó, granularidade de 5 segundos. Cara, ela bateu 95% de uso. Aí já é um uso bem agressivo. Se eu pegar aqui e pegar o máximo, ó, em ambos os testes, ela não tá aguentando. Então, qual é o nosso gargalo hoje, né? Se a gente parar para olhar para nossa aplicação. Eu vou subir meu banco de dados? Vou melhorar a instância para ficar mais rápido a API? Cara, provavelmente não seja isso. Provavelmente é alguma coisa aqui que tá gastando muito a CPU. Não sei se ele tá com pouca conexão, enfim. Passos para outra live, tá? Não vou exaurir aqui tudo hoje. Mas é um indicativo que a gente tem um alto consumo de CPU e a gente pode estar investigando para identificar qual é essa causa, né? Em ambos os testes a gente viu que teve esse pico, logo depois que o teste acaba, ele volta ao normal. O banco pouco sentiu. Ele teve um aumento aqui sim, mas 11% ainda é muito pouco para um banco de dados. Banco de dados a gente se preocupa quando ele tiver também em 85, 90 e pouco. E aí sim a gente começa a pensar em otimizar de alguma forma. Mas a gente já tem uma visão boa aqui. Enquanto roda o teste, galera, aqui ó, até acabou na real. Vamos ver aqui agora esse reporte, ó. Vamos pegar o reporte de agora, 9:18. Só para poder mostrar com essa configuração, ó. Charts, Overtime. Beleza, era isso que eu queria trazer. Olha só a mudança, galera. Quando a gente tem uma granularidade por segundo, ao invés da granularidade por minuto. Olha isso. Cara, isso aqui é matador. Se você tem uma granularidade por minuto, teu gráfico fica muito achatado. Se você desce para segundo, principalmente no nosso teste, que é muito curto, né? Cara, 90 segundos, você consegue ver exatamente a variação do seu tempo de resposta com o passar do tempo. Então você vê que o seu tempo, ele tá ali, ó, login admin é o laranja e o create event é o azul. O login, ele tá degradando muito mais rápido em comparação com a criação de evento. Tem alguma coisa que acontece aqui que faz com que a gente talvez aumente o uso de CPU e degrade, né, o nosso tempo de resposta, fazendo com que a gente tenha esse impacto total, né? Vamos olhar outros gráficos aqui, ó. Threads ativas com o passar do tempo. Olha só que maneiro esse gráfico. A gente consegue ver que a gente tem o nosso tempo de ramp-up até ali os 30 segundos e depois ele mantém até o final do nosso teste. Exatamente aquele exemplo que a gente tinha visto. Vamos ver outro aqui, ó. Tempo de resposta com o passar do tempo. A gente consegue ver, ó, apertando aqui a gente consegue ir ocultando. Deixa eu ocultar todo aqui, ó. O nosso mínimo, a gente teve esse tempo mínimo de resposta, ó, que variou bastante. O nosso mediano, ó, em comparação com o mínimo, olha só, já sobe. E o nosso máximo, ó, mínimo, mediana e a máxima, beleza? Se a gente pegar aqui o pior cenário dos usuários, né? Vamos pegar o P99. O pior cenário, olha como é que ele varia. Ele tem aqui o pior cenário de 2 segundos, 3 quase, né?
e ele bate num pico de 10 segundos, o nosso pior usuário. Então aqui já no final do teste a gente vê que a aplicação já não está aguentando. E com isso, cada novo usuário que entra e que chama, aguarda bastante tempo. Beleza? No P95, beleza, aqui tá mais do mesmo, né? Bom, vamos ver mais alguns outros gráficos aqui, ó. A gente consegue ver o nosso throughput, hits per second, né? Então o nosso TPS, efetivamente. Aqui a gente pode ver o nosso transactions per second, também variando bastante. E esse gráfico que eu acho também bem interessante, deixa eu ver se é esse latency, não, é esse aqui, ó, que é o nosso response time por request, né? Então o número de request a partir ali com a sua latência. Então aqui, ó, a gente consegue ver que conforme o nosso número de request ele vai aumentando, a nossa latência também, ó. Então a gente vê que com 10 requests por segundo tem uma latência de 6 segundos, com 12 de 5, e com poucos requests por segundo a gente tem uma latência menor também. Então ele já vai te mostrando isso, né? Ó, você vai aumentando o request, a sua latência está crescendo junto. Então isso aqui não é um bom sinal, tá? É bom a gente visualizar, mas não é um bom sinal ali para a aplicação. Bom, galera, a gente já estourou bastante o nosso tempo aqui, mas eu acho que hoje valeu a pena, porque era um assunto que ele é complexo de entender, mas ele faz total sentido a gente se estender para poder conhecer cada detalhe, né? Desde a configuração, o ramp-up, a questão dos tokens e a análise do gráfico. Porque todo o insight de um teste de performance, ele tá em você saber analisar esses números, para você propor alterações. Então, ó, analisei a latência, tá lento. A gente foi lá na AWS, olhou CPU do banco, olhou conexão do banco, olhou ali talvez a da nossa task e já tem todos os dados em mãos. E aí, a partir disso, você toma a decisão. Ou melhor, hoje em dia, você consegue alimentar uma IA para ela te apoiar na tomada de decisão. Então tem até algumas plataformas, como até o Datadog, que ele consegue cruzar isso tudo até com código-fonte. Então você faz um teste, latência está alta, ele já tem um acesso ao código-fonte, vê qual é o gargalo e talvez já vai te propor uma alteração. Então hoje em dia, né, a gente consegue ter essa tunada para poder analisar e otimizar as aplicações, tá? Então eu acho que a live de hoje foi bem bacana, pelo menos eu gostei bastante do tema, né, em si. Eu quero saber se vocês curtiram também. Vamos ver aqui o que vocês estão falando no chat. Deixa eu dar uma olhada. Ó, o Yuri colocou, tava dando uma olhada na FBR, qual seria a ideia do módulo AI First? Aí até um recado, galera, para quem quiser entrar na FBR, até o final da live aqui eu vou compartilhar um cupom, uma palavra-chave, tá? E tem alguns cupons disponíveis aqui para a live de hoje, que vocês vão ganhar 15% de desconto, tá? Então segura aí que eu já vou falar a palavra, que aí vocês podem aproveitar. Mas o módulo de IA First, Yuri, seria basicamente introduzir a IA dentro do processo de desenvolvimento. Porque o que eu vejo muito hoje em dia é que as pessoas acham que não precisa mais conhecer a base da programação por causa da IA. Porque de fato a IA gera o código, você pede em linguagem natural, ela vai te gerar algo funcional. Mas se você não souber utilizar a IA como um parceiro de aprendizado, para fazer perguntas, de pedir explicações, de entender o porquê, você vai acabar atrofiando durante o processo de aprendizado. Então eu já estou gravando esse módulo, tá, do IA First, para poder mostrar como que a gente consegue aprender na era da IA, para usar ela como um parceiro de estudo e não como um cara que vai te dar o gabarito sempre. Porque senão você vai passar na prova, digamos assim, mas você não vai estar evoluindo o seu conhecimento. Então esse módulo é muito para colocar os pés no chão e falar: cara, a gente vai utilizar IA em algum momento, mas durante o aprendizado não tem muita escapatória, galera. Num tempo atrás, a galera escrevia código no papel e foi passando o tempo, a gente ia escrevendo no computador e tal. A gente precisa conhecer os fundamentos. Então é mais para reforçar esse tema durante o aprendizado, tá bom? Então por isso que a gente vai estar trazendo esse módulo ali para formação. Beleza? Depois coloca aí. Ó, o Joshua colocou: login, será que algum gargalo no cenário de criptografia? Eu também estou desconfiando disso, tá? Porque ele faz ali todo o processo de gerar o JWT e tem o cálculo envolvido, né? Para poder fazer a geração. E eu acho que isso pode estar causando algum tipo de impacto mesmo, viu? E na próxima live a gente pode estar dando uma olhada sobre talvez como otimizar. Se tem algum algoritmo melhor para a gente usar, vai ser interessante. E aqui, vamos ver se tem mais algum ponto. É mais a galera agradecendo. Eu também agradeço, pessoal, a presença aqui.
E show de bola. Bom, vou aproveitar esse momento final para poder fazer o convite para a FBR, tá? Se você gosta do formato como a gente ensina os conteúdos aqui na live e tá a fim de aprender um pouquinho mais, então começar desde o básico até temas mais avançados, o que a gente vem fazendo aqui na live, eu faço um convite, né, para você conhecer a FBR, que é a nossa formação, onde ela tem como objetivo ser uma trilha de estudos para você sair ali do zero até se tornar um engenheiro de software. E a gente sabe que esse caminho, ele não é fácil, porque a qualquer momento surge uma nova linguagem, surge um novo framework, mas aqui dentro da formação, a gente trouxe esses conteúdos mais curados, digamos assim, para poder te tirar essa distração de tipo, o que eu vou estudar, para onde eu vou agora. Dentro da formação você tem uma trilha de estudos para você seguir. E isso aqui vai facilitar bastante o seu aprendizado. Então, desde o primeiro dia, desde o momento que você entra na formação, você já tem acesso a toda essa trilha de estudos, onde você vai criando essa camada de aprendizado aí para sua carreira. Então, você começa com o ER First, que é onde eu estou já disponibilizando em algumas semanas aqui dentro, onde vai ter todo esse conceito que eu trouxe aqui para vocês. Depois disso, você vai partir para o módulo de Kickstart Java, onde você aprende os fundamentos da programação, da linguagem, condicionais, tabela verdade, como que faz ali a instalação do Java, todo básico para você saber a ciência ali da programação, dos algoritmos, você vai sair. E o ponto importante desse módulo aqui é que você tem muito exercício de fixação. Eu trago para você um problema, trago ali um enunciado, né, sobre como que o seu sistema deve funcionar, e eu empurro a bola para você e eu falo, cara, resolve aí. Depois disso a gente volta e a gente resolve junto. E você vai ajustando o seu código se tiver algum tipo de problema. Então esse módulo aqui é bem interessante para você reforçar a base. Passando da base, você tem um nível um pouquinho acima, que é orientação a objetos, que é onde você aprende os pilares da orientação a objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo, abstração, diagrama de UML, que pouca gente tem aprendido hoje em dia, mas é super importante quando você entra numa empresa maior, num projeto mais complexo, Java Collections, não vou falar tudo, tá? Para não exaurir aqui, mas tem os assuntos principais que você precisa de POO, e cada módulo que você finaliza, você tem um projeto para colocar na prática. Então tem um projeto de sistema bancário, controle de galinheiro ali para você brincar com Java Time, um jogo RPG de matar boss, fazer ali uma briga, tomar poção, renovar a vida, atacar, você faz ali com POO, com o básico do Java, né? Você já consegue fazer esse tipo de joguinho, e outras aplicações para você testar interação com arquivos, tá bom? Fechou PO, você avança para Spring Boot. No Spring Boot você vai aprender a construir APIs ali mais profissionais. Então você vai aprender primeiramente o que é o Spring, o que é o Maven, como que você faz a injeção de dependência e inversão de controle, como que funciona os beans do Spring. Eu faço uma explicação visual para você entender como que as coisas se conectam ali quando você está na sua service, na sua controller, como que eles se falam. Você vai aprender a fazer JPA, interação com o banco de dados. Os principais bancos de dados você aprende aqui, MySQL, Postgres e MongoDB. Tratamento de exceções e, igual eu falei, né? Você vai ter um projeto para aplicar cada um desses conceitos. Vai chamar a API, vai fazer login com essas APIs, vai fazer cenários de mock, vai tratar com arquivos CSV. Então você sai da formação de Spring Boot com esses conceitos. Arquitetura de filtros interceptadores, que você também precisa conhecer, você vê tudo lá dentro também. Passando disso, você vai para testes e qualidade, que é onde você, cara, aprende tudo sobre testes, tudo que você precisa saber. Desde a base, teste unitário, até um pouco acima, que é o teste mutante, um pouco acima, que é o teste de integração, e um pouco acima, que é o teste end-to-end subcutâneo. Então você vai entender, né, o que muita gente hoje em dia confunde essas palavras. Lá vai estar bem claro para você sobre as responsabilidades de cada uma dessas camadas da pirâmide de teste, quais são ali os anti-patterns que a gente vê muito no mercado hoje em dia, e é bom você ter ciência para também não cometer esses anti-patterns, e você vai aplicar esses caras na prática, com RMock, JSONPath, Local Stack, Spring MVC com Mock MVC, teste containers, enfim, sempre com um projeto para você colocar esses caras na prática. Para fechar com chave de ouro, você entra em contato ali com o Spring Security e Segurança, onde você faz ali
toda a sua base de segurança para entender o que é autenticação, autorização, o que é o OASP, a diferença desses conceitos de stateful, stateless, as principais vulnerabilidades que a gente tem no mercado hoje, de CORS, CSRF. Você vai ver visualmente a arquitetura do Spring Security e como que funciona. Cara, chegou um request, por onde ele passa, o que você habilita, o que você customiza, você vai estar entendendo esses caras. E os conceitos principais, JWT, Access Token, versionamento de token, autorização com scopes, ali logout all devices, OAuth 2, OpenID Connect, Keycloak. É uma das formações mais avançadas que a gente tem na FBR, tá? Para você sair com uma formação bem boa de segurança. Além disso, você vai aprender sobre engenharia de software com AI, que a gente vai estar incluindo mais para frente. E você tem a etapa aqui das lives, né? Que é onde a gente parte para projetos de complexidade real, onde toda semana você vai ter um conteúdo novo para poder estar nesse momento de estudo aqui. Então você tem a formação, que é a sua trilha, e aqui toda segunda para a gente pegar um projeto e a gente construir. A gente está fechando esse, acabando esse a gente vai para outro, acabando outro a gente vai para outro, e o seu portfólio vai só aumentando, com um projeto real. Não é só teoria, a gente vai sair do básico até o mais avançado possível, igual vocês viram hoje com o teste de performance. Então, galera, quem quer entrar aqui na formação e quiser aproveitar, para a live de hoje tem um desconto que vai estar durando até o final do dia de hoje, tá? E eu vou pegar aqui com essa palavra-chave e vou compartilhar com vocês, que vocês vão ter acesso a 15% de desconto, tá? Ó, a palavra-chave é Cloud15, tá? Eu vou colocar o link aqui. E a palavra-chave é Cloud15. Se você colocar essa palavra-chave ali no checkout, tem alguns cupons disponíveis, tá? Você vai ter acesso a 15% de desconto para poder coroar, você que ficou aqui até o final e quer de fato entrar na formação, tá bom? Então entra lá, se tiver alguma dúvida, tem suporte pelo WhatsApp, tem um Instagram, caso você queira entrar em contato também. E com isso tudo, eu desejo para você umas boas-vindas e bons estudos aqui dentro da nossa formação, tá bom? Tenho certeza que vai agregar muito na sua carreira com temas desde o mais básico até o mais avançado. Beleza? Bom, galera, hoje a gente extrapolou o tempo aqui, mas eu acho que fez sentido pelo o nosso tema, né? Que era um pouco mais complexo. Mas a gente tem esse objetivo para a live de hoje, tá? Que a gente conseguiu chegar aqui até o final. Então, para a semana que vem, o que a gente vislumbra aqui? Cara, analisar as nossas latências desses endpoints, para a gente poder entender o porquê que está aumentando o uso de CPU e outras melhorias a mais que a gente vai fazer aqui no projeto. Então a gente já viu que ele conseguiu fazer interação com o banco de dados. Mas o nosso JWT ainda está fixo lá no código-fonte. A gente precisa fazer com que ele se fale via Secret Manager. Então a gente vai fazendo essas mudanças incrementais para deixar de fato o nosso projeto redondinho. A nossa aplicação, por enquanto, ela só tem uma réplica. A gente vai colocar para ela escalar para mais réplicas. Conforme a gente for fazendo o teste, bater ali 5 instâncias, 10 instâncias em paralelo, o banco de dados a gente vai ver se ele vai aguentar. Então a gente vai ver todo o conceito de escalabilidade na nossa frente. Sem fantasia, a gente vai ver tudo acontecendo aqui na prática dentro da AWS, tá? Então tem muito conteúdo bom vindo por aí e eu espero de verdade poder contar com você nas nossas próximas lives. Beleza? Bom, galera, era isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da live de hoje e eu espero poder contar com vocês na semana que vem. Show de bola? Então, queria desejar uma boa semana para vocês, um bom descanso e a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo canal aqui, nesse mesmo horário, e eu espero poder contar muito com vocês. Beleza? Boa. É isso, galera. Tamo junto. Boa semana para todo mundo, bom descanso e até a semana que vem. Um grande abraço.